Logo, concedo a palavra ao doutor Douglas para sua sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra. São 15 horas e 20. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Cumprimento todos os excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas desembargadoras. Esse é um caso que é um tanto quanto complexo, porque os recursos eles são bem longos, as alegações bem extensas, e ele conta com muitas camadas emocionais. O colega que me antecedeu, o doutor Luiz Miguel, inclusive parabenizo pela sustentação, deixou isso muito claro para nós, com uma história muito bonita, uma história emotiva, mas eu já prefiro ser um pouquinho mais prático, tratar de provas, que é justamente a função precípua desse tribunal. Afinal de contas, esse é um caso que demanda uma resposta jurídica, racional, serena, e sendo muito direto, a ação de fato trata de uma definição do regime de bens aplicável a uma relação que teve início em um casamento sob regime de separação total com o pacto antinupcial. E embora a sentença tenha acertado em reconhecer a separação obrigatória, essa sentença ela aplica de forma indevida a súmula 377 do STF. E ela conclui pela existência de esforço comum de Tatiana na aquisição de 13 imóveis e diversos outros veículos, sem uma prova concreta para isso. Essa é a origem. Excelência, essa sentença, ela presumiu um esforço comum onde não existe. E aí é que está o equívoco, porque a aplicação da súmula 377 do STF afirma que no regime de separação legal se comunicam os bens, sim, desde que haja um esforço comum. E esse não é o caso. Não é o caso. Eu não vou citar aqui jurisprudências na minha sustentação para não me delongar, em decorrência do tempo, mas eu faço pelos memoriais que foram apresentados no processo, inclusive jurisprudências dessa própria egrégia Câmara, em que nos diz que a partilha de bens na separação legal somente vai se justificar mediante prova efetiva do esforço em conjunto. E é esse efetiva que nós precisamos analisar, porque Tatiana não apresenta esses elementos no processo. E há uma razão para isso. O pedido dela na ação, no início, foi pela conversão do regime de separação parcial e nunca pela aplicação da súmula 377 do STF. A sentença, ela aceitou enquadrar esse regime como separação obrigatória, mas ela errou em aceitar como prova um único depoimento que foi vago, que foi genérico. Isso, de forma alguma, se sustenta, desembargador Luciane, uma única forma, uma prova frágil como essa, ela não pode se tornar absoluta para fundamentar uma partilha de um patrimônio tão expressivo como é esse caso. Não que isso fosse aceito pelo judiciário, mas acredito que seria mais fácil relativizarmos aqui uma situação como essa em que o casal teria um imóvel, talvez um veículo de pequeno valor, quem sabe uma confusão patrimonial entre os cônjuges, mas nós falamos de 13 imóveis. E eu acredito veementemente que uma correta produção de provas, aqui ela é imprescindível. E veja, desembargador Gessi, a Tatiana não provou em nenhum momento, e nem tentou provar, esse esforço comum para aquisição desses bens. Eu repito, a pretensão da ação, ela sempre foi a alteração do regime da comunhão parcial, não pela aplicação da súmula 377. O apelante, o Delbrano, ele é um empresário dedicado, sempre pagou todos os impostos, não há uma divergência em relação a isso. Ele sempre administrou sozinho a origem desse patrimônio, com grande esforço, a empresa 1000 Construções, que foi fundada lá em 2005, trabalhou intensamente durante os dias de semana, finais de semana, feriados, noites a fio, e de outro lado nós temos a Tatiana, que de fato nunca enveredou para o lado da empresa. Ela sempre foi muito independente. Ela vem de uma família abastada, desenvolveu uma carreira própria, atuando como conciliadora e mediadora no Poder Judiciário do município de Foz do Iguaçu. E justamente esse cenário desse casal, ele retrata uma das principais razões pelos quais o então casal fez um pacto antinupcial no passado. Cada parte vai construir, por opção própria, o seu patrimônio, com carreiras distintas, sem contribuição direta ou indireta nos negócios um do outro. Ou seja, ele não participa da herança dela e ela não participa dos negócios, do empreendimento dele. Ponto. Não houve durante o casamento uma situação em que Tatiana tenha dedicado tempo exclusivo para o lar, ou pelo menos aberto mão da própria carreira em benefício dos empreendimentos da 1000 Construções, que foi a origem
desses valores, que foi a origem do crescimento patrimonial de Delbrano. Em comum acordo, Delbrano sempre pagou, custeou todos os funcionários domésticos para todos os cuidados do lar. As refeições eram todas feitas fora de casa, e quando não eram, era sempre através de delivery. Afinal, a família tinha uma boa condição financeira, não havia preocupações em relação a isso. Ambos trabalharam, ambos cresceram profissionalmente, muito embora com resultados financeiros diferentes. Mas isso não tira de forma alguma e não reduz o valor ou o mérito pessoal de cada um. O apoio emocional, ainda que seja digno entre os até então cônjuges na época, ele não vai suprir a exigência da prova concreta de esforço comum. E a súmula 377 do STF pede isso. Então percebam, excelências, esforço comum, ele vai se provar, ele não se presume. E quem promove esforço comum tem extrema facilidade em fazê-lo. Tem extrema facilidade em prová-lo, seja através da aquisição de bens, documentos, extratos bancários, desembolsos, tudo aquilo que naturalmente qualquer pessoa que promova algum esforço financeiro ou societário faz. Tudo aquilo que no processo Delbrano tem, mas Tatiane não tem, porque não apresentou e não existe. Se existisse esforço comum aqui, Tatiane teria contratos de compra e venda, nome dela, comprovante de pagamento de TBI, FUNREJUS, depósitos bancários, da conta dela para a empresa, da empresa para a conta dela, financiamentos em nome dela como titular do imóvel ou até mesmo como corresponsável, também comprovantes de pagamento de serviços aos imóveis, ao negócio como um todo, registros de reuniões, eventos, viagens a trabalho, qualquer situação ou e-mail com funcionários, clientes ou fornecedores da Amil Construções, que mais uma vez foi a origem do patrimônio. Então nada disso existe nos autos e nem fora dele, porque a grande verdade é que Tatiana não fez parte da operação. E o regime aplicado a eles anteriormente direcionava isso. E o mais revelador, nenhuma das testemunhas consegue apontar um episódio em que Tatiana tenha abdicado da sua trajetória profissional ou assumido qualquer tipo de gestão, sacrifício ou investimento que pudesse ser compreendido como uma espécie de esforço comum. Não houve. Toda essa narrativa processual ela está assentada em generalizações emocionais, sem lastro documental, como se numa situação como essa, a simples convivência fosse suficiente para criar uma comunhão patrimonial. Mas o STF deixou isso muito claro, não basta o afeto. É necessário o esforço comum. E ele precisa ser comprovado. Então, excelências, alegações emocionais, elas não vão bastar nessa tribuna, não vão bastar nesse egrégio tribunal. Pode parecer um pouco frio eu dizer isso, mas a questão aqui, nesse processo, ela exige essa objetividade. É frio dizer que Tatiana não partilha dos bens. É frio dizer que ela não participou de nenhuma operação. É frio dizer que ela não deixou a carreira dela de lado para auxiliar na empresa, para fazer parte da empresa e dos proventos. Mas eu realmente fico muito tranquilo em dizer isso porque foi exatamente isso que aconteceu. E eu sei que esse tribunal, essa egrégia Câmara, julgará com racionalidade, com serenidade e a mais plena justiça. Algo diferente disso, com a devida vênia, máxima vênia, é ignorar as provas do processo, é ignorar a falta delas e ignorar o que determina, o que clama a súmula 377 do STF. Por isso, excelências, com base no que está nos autos, mas também no que não está e no que não existe, eu peço o provimento do recurso para afastar a aplicação da súmula 377 do STF por ausência de prova de esforço comum. Essas eram minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Douglas, cumprimento também Vossa Excelência pelo trabalho realizado na tribuna e desde logo concedo a palavra à eminente relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento ambos os advogados, ouvi atentamente e até conversei com a desembargadora Luciana aqui do meu lado. Tem algumas considerações que foram expostas aqui que eu preciso dar mais uma analisada. Então, eu vou pedir vista, senhor presidente. Está bem, desembargador Gessi. Então, o julgamento fica suspenso por conta do pedido de vista da eminente relatora.